Olá, vamos conversar pelo Dia de Turismo que o Bolsonaro está tendo hoje, segunda-feira, 1º de abril, em Israel. Não é mentira, é verdade. Hoje é o dia da mentira, mas estamos realmente constatando o óbvio. Isso não quer dizer que a visita dele tenha a significação que os hipócritas da esquerda e algumas pessoas até bem intencionadas estão fazendo. Em primeiro lugar, é realmente histórica a ligação do Brasil com Israel. Israel foi fundada, o Estado israelense foi fundado numa Assembleia das Nações Unidas em 1947, presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Oswaldo Aranha foi um homem de confiança de Getúlio Vargas na Revolução de 30 e se transformou num verdadeiro estadista ao longo do período do Vargas. Era muito ligado ao ditador, mas também o foi na democracia. Político respeitado e, ao longo dos últimos anos, com o predomínio da esquerda no governo brasileiro, a fundação de Israel com Aranha na presidência virou um retrato na parede. O Bolsonaro foi a Israel e tirou esse retrato da parede, com algumas vantagens. A primeira dela é o seguinte: o Brasil deu as costas para os Estados Unidos e para Israel de uma forma que não era conveniente para o Brasil. O Brasil pregava uma democracia, mas na verdade não queria democracia e se devotou, praticamente se ajoelhou às tiranias de Maduro, antes de Chávez, do Fidel Castro e seus sucessores, e também as tiranias árabes, os estados árabes que cercam e apavoram Israel dia a dia, são basicamente governados por ditadores, enquanto que Israel tem uma democracia. E sendo uma democracia, tem rodízio de poder. Tem muita gente aí lembrando que grandes líderes de Israel foram socialistas. Nem por isso Israel deixou de ser o alvo mundial do preconceito, que é antigo, que é milenar. Aquele conflito no Oriente Médio vem lá de Nabucodonosor, na Babilônia. É muito antigo, é mais antigo do que o Império Romano. E não vai ser o Brasil que vai decidir. Se nem os Estados Unidos definem esse conceito, o Brasil vai definir? Pois é, só que a tradição do Brasil, os que acusam o Bolsonaro de ser ditador são os mesmos que estão lamentando os sinais que Bolsonaro tem dado de simpatia e até de amor por Israel, como no discurso em que ele disse que amava Israel, agora, feito ontem, em hebraico. Pois então, a história é essa. O Brasil, estando dos lados de Israel, vai prejudicar os negócios de venda de frango com os árabes. O Brasil é um país, o Brasil é uma nação, tem uma história, o Brasil não é uma granja. Eu já falei isso aqui. Outra coisa, é muito inoportuno, porque o Netanyahu está debaixo de denúncias de corrupção e logo agora, em seguida, daqui a uma semana, pode perder o governo. E daí, essas relações sempre foram assim com governos socialistas e com governos de extrema-direita, como é o caso de Netanyahu. O fato de Netanyahu ter o apoio dos Estados Unidos e do Brasil não quer dizer que Israel não virá a ter, se não for ele o primeiro-ministro. Isso aí é hipócrita e é burro, esse tipo de raciocínio. Agora, o Bolsonaro ir fazer turismo em Israel, aí eu faço eu mesmo já critiquei por isso. Nós temos aqui problemas muito graves para estar resolvendo. Mas acho que essa aproximação com Israel é importante e bota o Brasil numa posição relevante no mundo e na defesa da democracia. Não é de ditadura, não. Defende a ditadura quem defende Maduro e quem defende as ditaduras árabes, ou muçulmanas, ou filipinas, ou seja o que for. Pois então, a questão toda é a seguinte. Foi lá o Santo Sepulcro e recuou na questão da embaixada. Eu me lembro que eu contei aqui para você que numa reunião de ministério ouviu-se uma voz que não era do ministro, era do Carlos Bolsonaro, exigindo que o pai mudasse a embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. E então se ouviu uma voz em tom normal
e era o general Augusto Heleno, lembrando as dificuldades geopolíticas e até os riscos físicos que o Bolsonaro passava a correr enfrentando os árabes. Agora, eu tenho duas coisas a comentar. Primeiro, que essa mudança que o Bolsonaro fez de embaixada para escritório comercial, ela teve ali um bochicho que não foi mais do Carlos Bolsonaro, que foi do general Augusto Heleno. Ganhamos muito em inteligência e prudência. Não há negócios a fazer com Israel, o Brasil faz mais negócios com os árabes. De qualquer maneira, o embaixador palestino já foi chamado para explicações por causa disso. E daí? O Brasil está na posição certa. E o general Heleno é um bom indício de que o general Heleno passou a ser ouvido pelo Bolsonaro. Pelo menos está ouvindo alguém, né? Quem sabe, depois desse pitaco aí do general Augusto Heleno, que é uma pessoa que eu respeito muito, o Bolsonaro não vai ouvir o meu apelo que eu tenho feito desde o dia da posse, de que ele governe como manda a Constituição para todos os brasileiros e não apenas para os seus adeptos nas redes sociais, que não tem um lugar na Câmara e que não ganha eleição para nada. Eu já fiz a conta aqui que o Bolsonaro tem 10 milhões de seguidores no Facebook e o Ciro Gomes, que ficou em terceiro lugar na eleição, tem 13 milhões de votos. Bom, hoje eu tenho assim, a grande alegria, a honra de citar o melhor artigo que eu li na imprensa hoje, que foi do Fernando Gabeira, no Globo, defendendo uma ideia muito semelhante à minha, o que para mim é uma honra. Não estou dizendo que ele está me citando, que está me imitando, não, ele está defendendo a mesma ideia que eu, e eu quero citar para reforçar a minha ideia. O artigo dele é a respeito do o Twitter como um sofá. Ele disse que o Twitter, no caso do Bolsonaro, está sendo usado como aquela história do cara que vende o sofá porque a mulher o traía nele. Pois bem, ele diz, Bolsonaro até agora foi incapaz de organizar, quanto mais ampliar sua base. Não fez um gesto republicano para a oposição. Na verdade, não ocupou e parece não ter querido ocupar o espaço do presidente de todos os brasileiros, de dentro para fora do país. Quem sabe o primeiro passo na direção do Bolsonaro para todos os brasileiros comece por ouvir as pessoas que o cercam e que têm prudência e que têm inteligência, que têm sensatez, como é o caso do general Augusto Heleno, que enfim foi ouvido na questão da embaixada e do escritório lá em Jerusalém. Bom, eu também gostaria de recorrer aqui a uma troca de WhatsApps que eu tive com a política mais lúcida do Brasil, a deputada estadual Janaína Pascoal. Eu mandei para ela meu vídeo aqui de ontem, em que eu comentava a safadeza da criação de cargos de assessoria na Assembleia pela dupla PSDB, Cauê Macris, PT, Enio Tato. E ela me escreveu, o pior é que ninguém faz nada a respeito. E eu respondi a ela que eu já estou acostumado. Aí a Janaína me mandou um link para que eu acessasse uma notícia do UOL, que hoje está no alto do UOL, em que mostra o seguinte: a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, sob o comando de PSDB, que tem a terceira bancada, e o PT, que tem 10 deputados, contratou o serviço de uma empresa que já era suspeita em contratações na prefeitura à época do Kassab, gastando 2 milhões e 600 mil reais para um serviço de clipping. Clipping são recortes de notícias de jornal. Eu sou de um tempo em que clipping era clipping mesmo. Hoje o clipping é feito ciberneticamente. Agora o que acontece? A notícia da UOL, que a Janaína me mandou, é uma notícia que conta o seguinte, que a Assembleia pagou com dinheiro meu e seu, o mesmo dinheiro que paga os assessores do líder do PTB na Assembleia, líder de 2 deputados, ele mesmo e outro, e tem 72 assessores, né? 64, e que seriam 64,
que seriam 32 assessores para 2 deputados. Pois bem, eles contrataram a empresa, mas a triagem é feita manualmente por 4 servidores da Assembleia. Nós estamos pagando aos 4 servidores da Assembleia e a Assembleia está pagando a uma empresa que foi contratada para fazer esse serviço em computador. Bom, antes de encerrar, eu vou falar mais 2 coisinhas. A primeira é o fato de que o Instituto de Auditores Fiscais, um órgão técnico dos auditores fiscais da Receita e também independentes fora do governo, descobriu, depois de 2 anos de pesquisa, uma coisinha bastante interessante. É que a Vale, que está fazendo uma propaganda nos jornais, nas emissoras de rádio, nas emissoras de televisão, que está tratando muito bem as vítimas de Brumadinho, que somam mais de 300 entre desaparecidos e mortos. A Vale fez um negócio fajuto de 26 bilhões, uma venda falsa para a Suíça. Olha, a Suíça era o país neutro, então por causa disso, aplaudidíssimo, a Suíça nunca assumiu postura nenhuma em relação às guerras, sempre ficou neutra. E agora a Suíça, e depois a Suíça passou a ser o paraíso da lavagem de dinheiro, porque todo mundo mandava dinheiro roubado para a Suíça, porque as contas lá eram sigilosas. Mais recentemente, isso foi quebrado pela nova postura americana em relação à corrupção e a Suíça passou a ser uma grande fonte de informação para as operações de combate à corrupção nos países parceiros comerciais dela, que é o caso do Brasil. A Suíça tem sido, a promotoria da Suíça tem sido uma fonte de informações e de documentos para a Operação Lava Jato e outras operações de combate à corrupção no Brasil. Pois é. Só que a Suíça, à época não da gestão do Fábio Schwartzman, mas do Murilo Ferreira, fez um negócio fajuto com a Vale. E a Vale, por causa disso, sonegou 26 bilhões. 26 bilhões de reais. Sabe o que isso significa? O dobro do que a Justiça bloqueou nas contas da Vale por causa do assassinato em série de 300 brasileiros pobres da região do Vale, lá do Rio Paraopeba, para compensar esse terrível desastre, esse crime contra a natureza e contra os seres humanos. Enquanto isso, o senhor Fábio Schwartzman, que está afastado temporariamente da presidência, está acertando, segundo publicou o Estadão, uma indenização de 40 milhões de reais, talvez pelo grande prejuízo que ele deu à Vale por causa do desastre de Brumadinho, e ele assumiu a presidência dizendo Mariana nunca mais. E para terminar, eu quero dizer o seguinte: lugar de homem na seleção de vôlei, na seleção masculina, é um atentado contra a biologia, essa cruzada da esquerda para que o tal de Jennifer jogue vôlei com as mulheres. Ana Paula Henkel tem razão. Homem, desculpe, não é Jéssica, é Tiffany. Além do mais, ainda cita Tiffany's, o grande título do conto Tiffany's Breakfast, do Truman Capote. Pois é, lugar de homem é na seleção de homem. As condições biológicas do homem impedem que ele disputa com mulheres. Ana Paula Henkel tem razão, estou com você e estou com Zé Roberto Guzzo, meu mestre. Grande abraço para vocês todos, direto ao assunto, em té. E hoje, 1º de abril, dia das mentiras, também vale, só a verdade nos salvará.